Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 21 de julho de 2022, 8 horas, horário de Brasília. Mar de Azov virou cemitério da frota russa. Cemitério de navios. As forças de defesa da Ucrânia abriram uma nova frente de combate, devastadora ao transformar o Mar de Azov em um verdadeiro cemitério para a frota naval de mercante da Rússia. Em uma campanha aérea implacável, sem paralelos na história militar moderna, operadores de drones ucranianos atacaram exatamente 116 embarcações da Rússia em apenas 9 dias, paralisando pontos de estrangulamento vitais como o canal Don Azov e o Estreito de Kerch. A ofensiva de alta precisão sufocou a logística de combustíveis que abastece a ocupação na península da Crimeia e gerou um impacto econômico global ao interromper um quarto das exportações de trigo russas, deixando o Kremlin em desespero absoluto. Inscreva-se agora mesmo no canal. Ative todas as notificações do canal da Verdade. Peço a todos também que deixem seu like, comentem abaixo sobre mais esta vitória ucraniana que cada vez mais sufoca o oxigênio da Rússia, e compartilhe essa estratégia ucraniana e também faça seus comentários que são sempre muito bem-vindos, eu conto com vocês. O Mar de Azov vira cemitério e paralisa a Rússia. A Ucrânia expandiu o teatro de operações e abriu uma nova frente de combate avassaladora contra a Rússia. Kiev transformou de forma definitiva as águas do Mar de Azov em um cemitério de navios russos. Uma sequência implacável de ataques coordenados nesta semana forçou o comando da Rússia a suspender o tráfego em uma via navegável de importância muito crítica. Esta ação cirúrgica limitou severamente a capacidade do Kremlin de comercializar produtos com o resto do mundo, segundo dados revelados pela rede CNN internacional. Durante anos, o Mar de Azov esteve totalmente fora do alcance das armas e das forças da Ucrânia. Este cenário confortável fornecia à Rússia uma área de apoio e uma retaguarda segura para as suas operações militares. As águas serviam também como uma ligação vital, o sul da Rússia diretamente com as rotas marítimas globais. No entanto, o uso em massa de drones ucranianos de tecnologia avançada mudou completamente a situação estratégica na região. O Robert Braud, conhecido pelo apelido de Magyar, ele é o comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, relatou sucessos significativos. Os operadores de drones ucranianos atacaram e danificaram exatamente 116 embarcações russas no Mar de Azov nos últimos 9 dias. É 159, perdão. Que essas que foram atingidas, danificadas todas queimaram, todas incendiaram e muitas foram a pique. A intensidade dessas investidas obrigou o comando da Rússia a fechar 2 pontos de estrangulamento marítimos cruciais para a navegação. O número de 159 ele já engloba até a data de ontem. O primeiro deles é o canal Don Azov, que faz a conexão direta entre o mar aberto e as principais vias navegáveis interiores da Rússia. O segundo porto bloqueado foi o Estreito de Kerch, que tem um porto ali também na cidade de Kerch, que faz a ligação vital entre o Mar de Azov e o Mar Negro. Na realidade, essa ligação justamente é a passagem, ali tem o Estreito de Kerch, que vem do Mar de Azov e entra no Mar Negro. E a frota paralela petroleira russa está em xeque, face a essas ações ucranianas. O plano estratégico da Ucrânia tem como alvo prioritário a frota paralela de petroleiros russos. Essas embarcações gigantescas
realizam o transporte contínuo de combustível sancionada para financiar a máquina de guerra da Rússia. Vocês vejam que nos relatos que a gente vem fazendo já há mais tempo, a guerra, ela mudou de direção, ela mudou de foco, ela continua no teatro de operações, mas com uma intensidade menor. Os russos estão atacando, mas quem tomou a iniciativa, quem prevaleceu para mudar a direção foi a Ucrânia. Sitiou a Crimeia, atacou a frota petroleira e deu navios mercantes russos no Mar de Azov e no Mar Negro também, mais intensidade no Mar do Azov, onde eles tinham maior presença. Então essa guerra mudou, né? De uma hora para outra, assim, de repente mudou o padrão do que está acontecendo na guerra. Essas embarcações gigantescas, são grandes, carregam grandes quantidades, toneladas de petróleo, e aqui realizam transporte contínuo de combustível. E não pode porque está sancionado, a Ucrânia resolveu atacar. Contudo, a interrupção abrupta do transporte marítimo no Mar de Azov vai ter consequências muito mais amplas para as exportações da Rússia do que muitos imaginam. Mas o Kremlin já imagina que ele está em apuros. Já tem gente no Kremlin que não dorme direito. O bloqueio ucraniano atinge diretamente o comércio de trigo também e o fornecimento de óleo de girassol que são produzidos na Rússia. O Instituto para o Estudo da Guerra, sediado em Washington, afirmou que os ataques da Ucrânia representam uma nova fase crucial nesta guerra. Então é uma nova fase, né? Ela mudou o teatro de operações, agora veio para o mar. Um país que não tem marinha, não tem navios patrulha, mas não são eles que atacam, né? Não tem uma marinha de grande porte, com mísseis balísticos, nada assim. Está com drones marítimos e drones marítimos navais, né? E com drones aéreos, destruindo a capacidade comercial da Rússia. O objetivo central da Ucrânia é isolar completamente a Península da Crimeia, dentro desse bojo todo do que nós estamos falando, né? Retirando a sua conexão com a rede logística russa. Então, eles não estão mais nem aportando na Crimeia. E a estratégia ucraniana, ela interrompe as rotas de transporte marítimo russas, especialmente para produtos petrolíferos essenciais e grãos. De acordo com relatórios do Serviço Agrícola Estrangeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a Rússia responde por aproximadamente em torno de 20% de todas as exportações globais de grãos. E em face disso, desse dado veiculado por eles, analistas de mercado indicam que cerca de 25% de todas as exportações de trigo da Rússia dependem unicamente do Mar de Azov. Falei ontem, dei o exemplo do Estreito de Hormuz, né? Exatamente é o que está acontecendo com o petróleo e o trigo da Rússia. O trigo não é da Rússia, que tem da Rússia também, que passa ali, mas o trigo também que eles roubam da Ucrânia. Em decorrência direta dos ataques ucranianos, né, os preços futuros do trigo subiram no mercado internacional nos últimos dias. A Rússia tenta argumentar publicamente que possui capacidade para redirecionar todas as suas exportações de grãos por meio de outros terminais no Mar Negro. Mas no Mar Negro é muito difícil passar. Os drones ucranianos estão patrulhando ininterruptamente as águas do Mar Negro também. No entanto, especialistas do setor agrícola afirmam que realizar esta manobra que a Rússia disse que é capaz de fazer é algo totalmente impossível durante o pico da temporada de exportação, que é justamente agora. E o desespero em Moscou e a caça aos petroleiros vai continuar. Esse desespero toma conta do escalão político, não só do ditador da Rússia, mas essas perdas são muito grandes e vão se acumulando. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele tentou deslegitimar a campanha ucraniana, como se eles fossem atacados, o primeiro a 0 minuto em 2022 pela Ucrânia, né? Ele tentou fazer com que essas ações da Ucrânia são pirataria. Falei alguma coisa ontem sobre isso.
E o representante da Rússia também ele reclamou, dizendo que os ataques visam simplesmente causar danos econômicos e intimidar a nação. Claro que é isso. Ele falou simplesmente, como se isso não fosse parte da guerra. Esse cara, né, é um doido, né? Mas também ele está falando em benefício próprio, para ver se alguém tem peninha dele, porque eles estão impotentes de fazer alguma coisa contra. A Ucrânia ataca, ao mesmo tempo, o interior da Rússia, ataca no Mar de Azov, né? Ataca no Mar Negro, ataca na Crimeia e continua a guerra no todo o teatro de operações, naquela linha de teatro de operações de 1.350 quilômetros aproximadamente entre o norte e o sul da Ucrânia. Em contrapartida, a Ucrânia reafirma que seus ataques são planejados, visam deliberadamente apenas objetivos militares legítimos. A Ucrânia entende que o petróleo é um objetivo militar, não porque os militares vão usar, mas que a receita vai ser usada para a guerra, assim como o trigo. Os drones ucranianos de longo alcance sobrevoaram rotas marítimas do Mar de Azov de forma persistente até localizar os alvos. Espalhados pelas águas, os petroleiros russos navegavam de forma lenta e indefesa em direção à península da Crimeia e carregando até 7.000 toneladas de carga cada um. Grandes explosões iluminaram o céu noturno da região enquanto os drones ucranianos desciam em velocidade máxima, um após o outro, chocando-se contra o alvo e provocando explosões e incêndio no convés. Pelo amanhecer, imagens nítidas de satélite captaram colunas densas, isso é toda a noite que está acontecendo, né? Saindo do casco das grandes embarcações atingidas. Esses ataques intensificados contra a rota comercial da Rússia equivalem à média assustadora de um impacto a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas, até agora, na média, a Ucrânia tem atingido um petroleiro. Mas agora parece que os russos proibiram a navegação. Acho que o que já foi solto continua por lá e vai ser atacado se entrar no Mar de Azov, no Mar Negro, no perímetro controlado pelos ucranianos, mas parece que não estão mandando mais nada para lá. Estão tendo só em navios um prejuízo muito grande, 159 navios. Um navio não custa 100 mil dólares daqueles navios ali, não custa 10 mil dólares, é um prejuízo de bilhões de dólares. Para arrumar isso depois da guerra, haja dinheiro. E a Rússia não terá esse dinheiro. A campanha paralisou de forma efetiva o tráfego em uma importante linha de suprimentos russa, criando, na minha opinião, um marco sem paralelos na história dessa guerra, na história da guerra moderna, né? Eu já estou chamando a história da guerra na Ucrânia a guerra moderna. E até pelas inovações que ela está tendo, pelas táticas e estratégias impostas pela Ucrânia aos perdedores russos. Terroristas, mas estão perdendo. Análise detalhada dos sinais de transponders emitidos por navios civis revela que a Ucrânia reduziu drasticamente a movimentação russa ali na região. O volume de sinais rastreados pela inteligência marítima despencou de 196 a partir do dia 6 de julho, quando começaram esses ataques, pelo menos para metade deste número atualmente. Nas últimas imagens coletadas por satélite mostram claramente que os navios da Rússia evitam cruzar o mar aberto, concentrando-se apenas em rotas de fuga. Nenhum comandante quer ir mais levar o seu navio, senão vai ficar dormindo por muito tempo na Crimeia, que não tem como sair de lá hoje, porque ela está sitiada. Isso se der sorte, né? Porque se der azar e estiver dentro do navio, poderá ser queimado junto com o navio. Poderá ser morto. E para concluir, a capacidade da Ucrânia de estrangular as vias marítimas é uma Ucrânia que tem muita superioridade tecnológica. Ela só está ganhando isso pela superioridade tecnológica e estratégica obtida por meio das forças de sistemas não tripulados. Ao cortar o tráfego no Mar de Azov e fechar o Estreito de Kerch, a Ucrânia quebra o controle econômico e militar que a Rússia exercia na região desde a ocupação criminosa pela Rússia. Esse sufocamento logístico contínuo enfraquece as defesas russas na península e demonstra que nenhum navio de suprimentos da Rússia conseguirá navegar sem enfrentar a retaliação imediata dos drones
ucranianos. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Não esqueçam que eu conto com vocês e preciso de vocês no canal. Obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.